Olá, turminha do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje, 1º de novembro, né? Vamos iniciar, como toda segunda-feira, com as correções das atividades, né? Eu coloquei aqui essa foto, mas não é essa. É as correções. Aqui. Isso. Deixa eu virar aqui a imagem. Então, vem aqui a atividade que foi em relação ao dia 25, que foi numa segunda-feira da semana passada. Reescreva o primeiro parágrafo, eliminando o que já está entre parênteses. Aí vem assim: é como se fosse um diário. Explica Bruno sobre o livro Bia Bisabel, da autora Ana Maria Machado. Com essa eliminação, o sentido se alterou? Espera-se que os alunos comentem que o sentido não se altera, porém perde-se as informações do nome da editora e do preço do livro que está entre parênteses. Relê esse trecho. Então, vocês vão reler. Sublinhe o trecho entre aspas, o que está entre aspas, que está esse traçadinho azul embaixo. Um dia ela encontra uma foto de sua bisavó e passa a imaginar que conversa com a bisa, que descreve, por exemplo, a vida antigamente, quando brincava muito na rua. B. Reescreva o trecho que você sublinhou, substituindo a palavra ela pelo nome da qual está se referindo. Então, vocês vão reescrever. Um dia, a garota Bel, que é substituindo a palavra ela, né? A garota Bel, encontra uma foto de sua bisavó e passa a imaginar que conversa com a bisa, que descreve, por exemplo, a vida antigamente quando brincava na rua. Agora releia este parágrafo e responda as questões propostas. Sublinhe o que aparece entre aspas, que é essa parte aqui, ó, está entre aspas. Bisa Bia, Bisabel. Neste trecho, as aspas foram utilizadas para indicar o título do livro. Complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Bia é a bisavó de Bel. Bel é a bisneta de Bia. Continuando aqui com as nossas correções, esse aqui foi dia 26. Releia o último parágrafo do texto 1, observando o trecho sublinhado. As aspas estão destacando a fala direta de Bruno. 10. Releia o texto 2 e enumere os parágrafos. Depois responda as questões oralmente. Então, registre a resposta. Então, tá aqui, 1, 2, 3, 4. 4 parágrafos. Qual era a expectativa do garoto em relação ao livro? Ele esperava que o livro tivesse mais ação, batalha, explosões e guerras e etc. No dia 27, que problemas em relação ao livro ele apontou? Copie-os. A maior parte dos diários está só pela metade, fazendo com que o resto do texto fique muito confuso. Quando eu vi o livro, pensei que teria mais ação, batalha, explosões, guerras e etc., que são os assuntos de que eu mais gosto. Mas esse é um livro totalmente parado e chato, apenas falando de táticas e pulando a parte legal. Legal para ele, né? O garoto entendeu tudo que leu? Não, ele entendeu apenas um pouco do que leu,
porque ele falou que estava incompleto, né? Tinha muitos assuntos incompletos no livro. Quanto à opinião do garoto acerca do livro, converse com os colegas e com a professora sobre os argumentos utilizados por ele. Depois registre a conclusão a que chegaram. Então, lá no dia da atividade, o que a professora falou? Para vocês colocarem a opinião de vocês. Por quê? Porque nós não estamos presencial, então não tem como a gente estar conversando. O garoto achou o livro totalmente chato e parado. Extingue os alunos a perceber que ao não satisfazer as suas expectativas, a leitura do livro ficou chata para ele. Ressalte que, apesar da opinião do garoto, nem todas as pessoas têm a mesma perspectiva em relação à obra, pois suas expectativas e leituras anteriores colaboraram para o entendimento. Releia este parágrafo e faça o que se pede. O que você interpreta a expressão fã de carteirinha? Então é pessoal. Teve alunos que colocou o nome da mamãe, né? A pessoa que admira. Espere que os alunos comentem que essa é uma expressão bastante utilizada para se referir a uma pessoa que é muito fã de algo ou de alguém, não precisando ter uma característica que comprove isso. Não precisa colocar nenhum tipo de característica. Se é boa, se é, né? Se é porque gosta, o porquê que gosta. Sublinhe o trecho em que o garoto explica o motivo de as pessoas que conhecem bem a série Star Wars entenderem melhor o livro Cite e circule a palavra que introduz essa explicação. Então tem assim, circular, a parte circulada, pois, e a justificativa. Esse livro é uma mistura de vários diários de Lord Cite. O lado negro da força. Reescreva o trecho que você sublinhou, substituindo a expressão esse livro pelo nome do livro que se refere. Pois o livro dos Cite, né? Este livro é o livro dos Cite. É a mistura de vários diários do Lord Cite. Aí, entre parênteses, o lado negro da força. Essa parte aqui foi de relação à aula de sexta-feira, que foi dada na quinta. Porque quinta-feira era feriado e o feriado passou para sexta-feira, porque a professora transmitiu a aula na quinta. Palavras derivadas por prefixação. Então, a professora já explicou o que é prefixo, o que é sufixo, o que distingue que é prefixo, o que distingue o que é sufixo, né? E prefixo e sufixo. A palavra em destaque é uma palavra derivada. O que é uma palavra derivada? É que foi pega uma palavra primitiva e foi transformada em outra palavra. Então, por isso que ela é palavra derivada, né? Por exemplo, neto é uma palavra primitiva. Bisneto é uma palavra derivada, porque foi acrescentado o bis. Bisneto, tá? Essa palavra foi formada pelo processo de acréscimo de um prefixo. Por que é prefixo? Porque o acréscimo veio antes da palavra derivada, que é o bis. Segunda questão, leia as palavras a seguir. Bisavô, bisavó, bisneta e bisneto. O que são essas palavras têm em comum? Espere-se que os alunos respondam o que é o início da palavra. Nesse caso, o prefixo bis. Escreva a palavra primitiva de bisavô, avô, bisavó, avó,
bisneta, neta, e bisneto é o neto. Grife os prefixos das palavras a seguir e depois escreva a palavra primitiva. Infeliz, aí vocês vão grifar o in e escrever o feliz, que é a palavra primitiva. Des é o prefixo, emprego é o primitivo. In é o prefixo, justiça é a primitiva. Impróprio, in é o prefixo e próprio é a palavra primitiva. Essa aqui hoje, a atividade de português vai ser mais uma leitura. Vocês vão ler sobre resenha, né? Vamos todos escrever resenha. Agora é a sua vez de ser o crítico. Você vai escrever uma resenha de um livro ou filme para ser divulgado aos alunos da escola. Vocês vão ler como pode ser o planejamento dessa resenha. Pode escolher um filme ou um livro. Como a professora já pensou aqui na escola, que muitos não têm livro em casa e fica difícil pegar aqui na escola, o que a professora vai fazer? Eu vou produzir vídeos de contos lendo o livro, né? Vocês podem estar acompanhando essas leituras, eu vou publicar depois no canal. Vocês podem estar tanto escolhendo essas leituras, como também pode escolher um filme da sua preferência e fazer a resenha. Então, vocês vão ler ou assistir, né? Aí vão colocar lá, no caso, o livro, o título, ao autor, a ilustrador, o editora, o número de parágrafo. No caso do filme, vocês vão colocar o título, o diretor, a direção e a distribuidora ou distribuidores, que são aquelas produções, quem produziu, né? Aí a produção, elabore em uma folha avulsa a primeira versão da sua resenha. Lembre-se de apresentar os dados sobre a obra escolhida e de escrever uma síntese da história, destacando sua opinião sobre ela. Para isso, siga essas instruções. No primeiro parágrafo, são 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai escrever as informações sobre o livro ou sobre o filme que você escolheu. Por mais que o vídeo que a professora vai postar lá é um vídeo, mas só que é de um livro, então vocês vão ter que colocar sobre os dados do livro, tá bom? Vocês podem parar o vídeo e colocar lá os dados do livro, o título do livro, a editora e tudo mais do que se pede. No segundo parágrafo, faça uma pequena descrição da obra, de modo que chame a atenção do leitor. Então, vocês vão escrever sobre a obra, sobre a história. No terceiro parágrafo, vocês vão escrever a impressão que teve sobre a obra. Ou seja, o que achou dela e de que público ela mais se aproxima, tá? E vocês vão escrever. Não é difícil, gente, fazer a resenha desse tipo, né? Já colocando o que você tem que escrever em cada um dos parágrafos. Revisão ou reescrita. Releia o texto observando que ele contempla todos os elementos anteriores. Se está organizada em parágrafo, se a pontuação utilizada está adequada e etc. Em seguida, mostre para professores se necessário. Faça as alterações sugeridas por ela. Sexta questão. Com o professor e os colegas, escolha um dia para a apresentação das resenhas. Como nós não estamos presencial, então vocês podem estar fazendo o quê? Olhando a pontuação,
releiam em casa, vê aonde é que vai vírgula,